Bem com o Pão. Olá, irmãos, voltamos aqui para o segundo bloco do programa de hoje, do De Bem com o Pão, conversando aqui com o irmão Heriberto e a irmã Stephanie da igreja de São José. No primeiro bloco, conversamos muito sobre o CD Levitas. Então, para você aí que quer uma instrução, tem o CD Levitas. Estou aprendendo a música, quero aprender a louvar o Senhor, vai aprender lá sobre quais os instrumentos que o Senhor mais tem, assim, um desejo de ouvir, quais os acordes e melodias, que tipo de música, né? E aí a gente vai trazendo, não sei se é assim que a gente diz, o tipo de música, né? De ritmo. Ai, é bom ter uma ajuda aqui do lado nessa hora, né? Para a gente poder aqui, então, os irmãos estão aprendendo, estão querendo um pouquinho mais aprender sobre o louvor na casa de Deus. Tem o CD Levitas para a gente aprender lá. Vamos pegar aqui um pouquinho da experiência dos irmãos nesse trabalhar aqui de distribuição dos materiais. Como é que o Senhor tem dado para vocês, assim, essa inspiração para poder fazer com que São José conheça muito do material da Igreja de São Jesus e, com isso, tenha comunhão com o Senhor, né? Porque o material está ali justamente para aumentar a nossa comunhão, trazer o conhecimento que Deus deseja que o homem tenha sobre a instrução divina, né? E aí a gente tem esses materiais que ajudam muito, que muitas vezes só a Bíblia em si, pega às vezes uma tradução, eu sempre trago aqui para os irmãos, pega uma tradução que é um pouquinho mais difícil a leitura, a gente fica sem entender nada, né? Na segunda página a gente fecha o livro e desiste. Não, é muito difícil, não vou ler esse negócio. E aí tem os materiais da Igreja de São Jesus que fazem essa ponte maravilhosa para que a gente tenha não tenha essa dificuldade de atravessar a correnteza do rio, a gente está lá podendo desfrutar, irmão Heriberto. Amém. Então vamos voltar aqui no começo, né, da nossa conversa. O Senhor trouxe a gente para trabalhar em nós. Amém. Amém? Eu tenho certeza disso. E também aproveitar esse momento para falar que as coisas não são mil maravilhas, porque às vezes a gente usa dessa oportunidade assim e valoriza muitas coisas que não são realidade. Amém. Então eu quero falar assim daquilo que realmente acontece, que é um trabalhar do Senhor dentro de mim, dentro de nós, eu creio, porque há muita dureza do nosso coração, irmão. Muita dureza do nosso coração. Então, quando nós chegamos, a gente já fazia esse trabalho lá em Chapecó. Lá era mais difícil, mais fácil. Por quê? Porque a gente conhecia muitas pessoas. Então, eu sempre tive um problema com timidez. Sempre, desde criança. Depois que eu descobri que timidez tinha um outro nome, né? E descobri como vencer também, né? Com Cristo, esse problema. Então, você chega numa cidade que não conhece ninguém, tem uma opressão que já está sobre a cidade estabelecida. E nos primeiros dias, assim, eu saía e com aquele material, assim, para fazer abordagens, eu dava voltas, assim, sabe? E voltas, e eu pensava, não, esse lugar não, esse aqui eu acho que não vai dar, aquele ali também não e tal. E eu lembro que o Senhor me parou assim, né, numa rua e falou assim, ó, faz assim, entra em todo lugar para não te enganar. Lá dentro, quando tu estiver lá dentro, eu vou te mostrar se tu tinha que estar ali ou não. Então eu já tive realmente essa experiência de um lugar que eu fui e ofereci ajuda para a pessoa, ofereci Cristo, ofereci oração e ela me tocou assim, sabe? Eu não preciso, sai, né? Amém. E já teve lugares que as pessoas que estavam lá, realmente o Senhor já tinha preparado o coração delas. Então o que eu vejo, irmão? O caminho de todas as pessoas que existem nessa cidade, Deus está direcionando para nós. Esse caminho está pronto. Está tudo pronto, assim. Mas aqui dentro precisa haver um despojamento de mim mesmo para que isso aconteça. Amém. Então o que eu vejo assim a respeito dos materiais, a questão da Bíblia que o irmão estava falando, né? Precisa uma revelação espiritual para te compreender aquilo que as Escrituras falam numa leitura direta, né? Uma abordagem direta com a Bíblia. Para aqueles que já receberam o novo nascimento, já nasceram de novo, a gente sabe que o Espírito está ali dentro e ele ajuda nessa compreensão. Agora, você pega pessoas mutiladas na sociedade emocionalmente que não têm essa vida divina criada dentro de si, fica muito mais difícil. O entendimento da Escritura vai ser totalmente irracional e não vai produzir transformação e mudança interior. Então, o que acontece? O material, a literatura, é o quê? Um descortinar da Escritura pronto para a pessoa. Já está pronto aquilo ali, uma revelação pronta sobre um tema.
Então, a leitura é atrativa, é fácil o entendimento, ela toca os olhos naquilo ali e a vida divina já entra para dentro dela. Ela já sente alguma coisa ali. Então, muitas experiências assim que a gente vai tendo de poder oferecer isso para as pessoas, de estar pronto isso e de levar até elas. É muito difícil por causa daqui, por causa do vaso. É difícil, irmão. Mas quando a gente toma uma decisão de lutar contra si mesmo e dizer, não, Senhor, eu quero me render mesmo, né? E aí você põe o pé, e aí você vê que o Senhor já estava na frente abrindo os caminhos, né? Então, tem muitas experiências assim que a gente já teve aqui em Balneário Camboriú também e também na cidade de Laguna, né? Vou contar assim rapidamente uma experiência que é dessa semana, recente, de uma abordagem dessas de entrar em todo lugar, né? E lá dentro saber se o Senhor queria que eu estivesse ali ou não, para não errar, deixar os meus achismos de lado, né? E no contato com a pessoa, eram 2 pessoas que estavam, e a pessoa falou, eu tenho depressão, eu sofro com esse problema, eu faço acompanhamento com psiquiatra, também tomo medicamentos para isso, e a depressão não tem cura, né? A pessoa me dizia. E o médico falou que eu vou ter que conviver com isso e tal e tal. E aí ela começou a abrir. Irmão, eu só cheguei e falei que queria vender, que queria apresentar os materiais, não falei em venda, que eu queria apresentar os materiais e tal. E a pessoa começou a falar. E aí ela contou assim de uma experiência de que ela era fruto de um estupro, que foi rejeitada pela mãe, enquanto ainda estava no ventre da sua mãe. Ela contou de experiência de que foi molestada quando era criança pelo padrasto, e experiência de que quando era adolescente perdeu o irmão num acidente de moto. Então, e aí, irmão, conforme ela ia falando aquilo, sabe, eu ia diminuindo assim e ficando bem pequenininho, porque sabe o que acontece? Às vezes tu conhece uma pessoa e a forma como a pessoa está se comportando na tua frente meio que te ofende, assim, né? Ela está agindo de uma forma que tu não gosta. Mas a gente não sabe qual foi a história daquela pessoa até aquele momento. Tu não sabe o que aquela pessoa passou para estar agindo daquela forma. Mas o que acontece? A gente está ali diante da pessoa e nós já condenamos ela. Nós já julgamos ela. E a gente não tem essa sensibilidade do Espírito Santo de poder pensar que de repente eu também sou assim para outra pessoa, que me rejeita por causa do... Enfim. E aquela pessoa foi abrindo coisas. A nossa conversa durou mais de meia hora e eu só queria apresentar o material. Mas o Senhor já tinha preparado tudo, né? Glória a Deus. Então o que o Senhor queria? Ela ficou com o material da depressão, encomendou mais material para o próximo mês. A colega de trabalho também encomendou mais material. Eu falei para ela da forma como ela devia ler o livro, acompanhando a Bíblia, né, a leitura dos versículos na Bíblia e o livro, e das experiências de cura que houve através desse material. E eu, no meu coração, assim, tenho certeza que ela vai ser curada através da leitura desse material. E o que acontece, irmão? O vaso está ali, você entende? Eu estou ali na rua e, de repente, a minha rejeição, as minhas timidezes, aquela coisa toda que está dentro aqui, estão o quê? Bloqueando o fluir de vida de Cristo na cidade onde eu estou. Amém? Então a gente vê isso aí que o irmão Heriberto está trazendo para a gente, realmente, você que sentiu do Senhor, de olha, eu quero levar o material, mas como disse o irmão, tem uma vergonha, vai que eu vou chegar na loja, chegar na loja, chegar naquela casa, né? O que acontece, né? Como diz aqui, qual é o problema? O problema está no vaso, quer chegar lá e não quer ser rejeitado, não quer ser expulso daquele lugar, né? Eu quero chegar em todo lugar e quero ser, oi, tu chegou, que bênção você aqui, né? É o que a gente quer ouvir, né? Porque o orgulho está aí, a gente quer, as pessoas viram que Cristo está em mim, eu cheguei lá e deu tudo certo, né? Aí quando chega lá, daqui a pouco tem uns fariseus, Cristo aqui, rua, né? Opa, e agora, né? Fui enxotado, diz o irmão Heriberto, aí não deixa. Por quê? Porque o orgulho está lá imperando, a gente não quer ser rejeitado. Aí para isso os irmãos têm lá, falar sobre o orgulho, eu quero aprender mais, como é que funciona esse negócio aí, né? Tem lá o CD Orgulho, que a gente pode estar buscando mais para ouvir esse material em MP3, e aí você vai ser enriquecido com o falar do Senhor, para que a gente se livre dessa experiência horrível que já vem aí de uma herança
que a gente pegou lá do Éden, né? Que é de trazer o orgulho com a gente. E também a rejeição. Rejeição é um fato que a gente tem que trabalhar muito, que o cristão tem que se desfazer desse negócio aí. E por isso você tem lá A Injustiça da Parte de Deus, uma literatura maravilhosa. Saiu agora um livro de bolso, livro pocket, para você carregar em qualquer lugar, viu? Tá na bolsa, no bolso, vai levar numa viagem, não faz peso, tá tudo um livro fino, rápido, assimilação rápida. Rejeição, dor curável, livro pocket para você estar aí aprendendo mais sobre isso aí. É aprender de como se livrar, viu? Porque isso não é bom para a gente carregar na mala, que esse é o pior peso que a gente tem, tá carregando é o orgulho e a rejeição. Então, isso é um fardo muito grande, que você carrega por tudo que é lado, e ó, tá pagando excesso de bagagem pro resto da vida carregando esse troço. Tá? Então, a gente vai se livrar logo desse negócio aí. Irmã Steph, esse aqui, o relato que o irmão trouxe, é a história do camarão ou não? Não. Vamos ouvir que tem uma história maravilhosa, a história do camarão. Presta atenção agora aí. A história do camarão foi que um dia nós fomos para a Laguna, numa vila de pescadores que tem ali. E nós saímos mais cedo do que o nosso horário que nós temos no discipulado. E aí nós fomos apresentar os materiais numa escola. E tinha um intervalo entre essa apresentação dos materiais e o discipulado. E nós fomos para a beira de uma lagoa para sentar, dar uma descansada. E aí chegaram 2 pescadores e não conversaram com a gente, mas eles estavam conversando entre eles e tal, sobre camarão, que estava difícil a pesca. E eu estava atenta, porque eles estavam falando alto. E no momento, assim, nós nos calamos na nossa conversa, né, minha e do Heriberto, e acabamos ouvindo eles. Quando eles estavam saindo de lá, eu puxei assunto e perguntei se eles pescavam camarão. Amém? Sim, nós pescamos e tal. Aí eu disse, vocês vendem? Não, nós não vendemos, é só para consumo. Eu falei, então tá. E aí iniciou uma conversa, desbloqueou ali. E aí, até que chegou um momento que um deles compartilhou assim que a filha tinha depressão. E aí me deu um plim, né? Já despertei e me lembrei do livro, né? Livre-se da Depressão. Aí fomos conversando e tal. E fomos saindo da beira do lago. E o Heriberto já também, sem a gente conversar, mas os dois, assim, já deu aquela iluminação do espírito, né? E aí o Heriberto pegou o livro, entregou para ele. E ele correndinho foi na casa, pegou um camarão. E trouxe para nós, né? Então, como presente, né? Então, foi uma troca ali na bênção, né? Porque o Senhor nos orientou, então, no nosso espírito, a entregar o livro para ele ofertar para a filha. E, em troca, aí fomos abençoados com um camarãozinho. Que bênção. Então, olha só como as oportunidades surgem, né? Estou lá, daqui a pouco, olha, tenho que esperar, estou num momento que eu tenho que aguardar para continuar lá uma apresentação. Fui com outro objetivo, daqui a um pouco estou ali conversando, tem 2 pessoas, estou atento, opa, está lá, surge a oportunidade. A cura da depressão por 1 quilo de camarão, tá beleza, agora tá fácil, né? Tá aí, tu vê como realmente essas oportunidades tem, né? A gente está ali, daqui a pouco, vamos pôr um camarão, vou consultar ali para ver como é que funciona, para a gente já aproveitar e levar um camarãozinho para casa. E quando vê, estava ali, era podendo dar a oportunidade da cura da depressão da filha daquele pescador, né? Eu creio assim que para ele jamais imaginou, né, que ele pudesse ter o filho, né, a pessoa amada em casa, sofrendo esse mal terrível, que a gente, a depressão, a gente sabe que pode levar, na sua forma mais grave, até mesmo ao suicídio. Né? Então, nesse momento está lá, em vez de ver a filha cabisbaixa, triste, pode estar com a filha nesse momento alegre, desfrutando daquilo que o Senhor deu, a vida, a oportunidade de a gente estar voltando a ter comunhão com Ele. Então, aí está aí a história, vocês conheceram, viu que legal essa história? Eu sabia que vocês iam gostar também, né? Irmãos, quem mais a gente compartilha? Porque eu estou puxando os assuntos aqui, mas também não quero travar aquilo que o Senhor está trazendo para os irmãos, aquilo que os irmãos sentirem de compartilhar com a gente aí. Então, uma bênção. Amém. Irmão, eu vou falar assim dos últimos, então, materiais que eu tenho acompanhado, né?
falar um pouquinho do CD do Grupo Familiar. Amém. Amém. Ao ouvir aquele CD, eu lembro que na época lá em Chapecó ia ter o grupo na nossa casa. A gente nunca teve nenhum estudo a respeito do grupo familiar. Eu acho que eu já tinha ido algumas vezes no grupo familiar. E ouvindo aquele CD tem toda a instrução ali, né? A respeito de como é o grupo, a agenda, toda aquela coisa. E principalmente a consagração e a dedicação da liderança do grupo pelas ovelhas, né? E foi uma benção assim na época, porque todas as pessoas que a gente convidou para o grupo familiar, seguindo exatamente o que estava no CD, uma só de todas que nós convidamos não participou. E foram dezenas de pessoas, irmãos, que foram convidadas, né? Colegas de trabalho, alunos, amigos, assim, muitas pessoas, todas participaram. Então, às vezes a gente está agora, né, acompanhando o fluir do Senhor, né, no seminário, né, a reconstrução espiritual, o foco no grupo familiar, e ver como esse material importante, ele tem tudo aquilo que precisa, né, mas não para fazer de forma robótica, como nós ouvimos o irmão, né, o apóstolo compartilhando, de deixar aquilo fluir na vida da pessoa que está sendo usada de forma natural, para que o Senhor, no regar, né, e aquela fluir da corrente de vida que passa por todos, chegue lá no final e as pessoas sejam abençoadas também. Então esse CD é muito maravilhoso. Eu creio que é também um CD para estar sempre ouvindo e reouvindo, né? E os últimos, então, a escola de libertação, né? Opa. Eu vou falar para ti, irmão, a libertação foi só ouvir essa escola. Só ouvir ela já é uma libertação. Porque são 26 mensagens, se eu não me engano, né? E um trabalhar de Cristo maravilhoso ao longo de uma semana, uma separação assim para ouvir aquela escola, que é libertar o libertador. Que bênção. Amém? Que bênção. Olha só, nós vamos fazer um intervalo e voltamos em seguida aqui com o irmão Heriberto e a irmã Stephanie compartilhando para a gente dos materiais que eles estão tendo contato já. Em seguida, fica aí com a gente. De bem com o pão.